teatro digital, ele é teatro? Teatro online, a gente pode usar esse nome teatro online? É teatro ainda? Como eu continuo criando, como eu continuo produzindo, fazendo arte, tendo que pensar, como que eu vou ter grana para pagar o meu aluguel, como que eu vou ter grana para comprar comida. Em março de 2020, o Coletivo Menelão de Teatro estava preparado, de malas prontas, com todos os cenários desmontados e prontos para entrar num caminhão que levaria tudo isso ao Sesc Santo André. Na mesma semana em que isso aconteceria, em que o projeto Cenas Centrífugas começaria, nós fomos surpreendidos e surpreendidas pelo decreto da quarentena em razão da pandemia de Covid-19. Quando a gente recebe o convite para fazer parte do Cenas Centrífugas 2, o grupo fica muito feliz em poder fazer parte de um projeto grandioso do Sesc Santo André, que, sobretudo, coloca a luz em grupos da nossa região. E você consegue fazer esse intercâmbio, né? Trazendo um grupo de São Paulo, um grupo de nome de São Paulo, e aí você consegue, com isso, voltar os olhares pro ABC, né? Pro que se faz, porque a gente não tem muita visibilidade estando no ABC, né? Produzir arte no ABC é bem difícil, porque a gente não tá, né, na capital, né? O ABC não é capital, o ABC não é interior. Então, o que é o ABC? A gente fica sempre na sombra da capital. Um projeto que contempla a mostra de repertório, atividades artístico-pedagógicas, a possibilidade de fomentar a construção de um público dentro de um só espaço, de uma relação com arquitetura e convivência com 2 outros grupos, para a gente discutir modos de produção, formatos de criação, política, estética, tudo isso em uma grande área, em uma grande instalação. A estrutura do Cenas Centrífugas, ela ia ser montada lá no espaço de eventos, que é um espaço bem grandão que tem lá no Sesc Santo André, na área interna. Tinha um cenógrafo responsável que iria montar essa estrutura, essa grande instalação para os 3 grupos, né? Então ia ter um espaço para o tijolo, um espaço para o menelão, um espaço para o flores, onde a gente ia deixar exposto todos os nossos cenários, figurinos, junto ia ter uma mini instalação, como se fosse um camarim, né, que a ideia era com que a gente ocupasse realmente aquele espaço, né, se trocasse lá, para que os bastidores fossem revelados para o público. Iam ter as oficinas do NED também, né, o ateliê do NED seria para a gente, entre os 3 grupos, produzir algo, né, todos juntos e juntas, para no final, né, dos cenas a gente apresentar algo, né, seja uma cena, um poema, uma música. Eles nunca voltaram. Por que não voltaram para me contar sobre a viagem? Eu gostava de ouvir histórias de viagens que não são minhas. Eu gostava das histórias. Elas me faziam rir. Gostava de rir só, mesmo que só desse risada em pensamento escondido. E dentro dessa relação de tempo, contratempo, organização, produção, malas prontas, tudo organizado, equipe formada, produção dentro da mala, a gente é surpreendido no mês de março, dias antes do início do Cenas Centrífugas 2, o mundo inteiro acometido a pandemia da Covid-19. A última vez que a gente se encontrou para ensaiar lá na UFABC foi dia 14 de março.
No dia 14 de março foi o dia, acho que foi, não sei se foi um sábado ou foi um domingo, não lembro. A gente foi lá, na verdade, para desmontar as coisas, porque a gente tem um andaime de cenário e ele fica montado, né, lá na UFABC, e a gente só desmonta quando vai transportar para montar de novo onde a gente vai se apresentar. Então, nós, em 3 pessoas, fomos para lá para fazer essa desmontagem, porque na terça-feira o carreto ia passar lá para levar tudo pro Sesc. A gente desmonta o andaime, coloca ele todo, né, parte por parte no elevador, depois a gente deixa lá no térreo, lá do prédio da UFABC para ficar mais fácil, para na terça-feira colocar no caminhão. E aí, domingo, fomos cada um para suas casas, cansadas, derrotadas, porém felizes. Chega segunda-feira e a gente começa a acompanhar alguns espetáculos sendo cancelados, outros suspensos. Aí, né, foi quando começou, tipo, tal coisa foi cancelada, tal coisa foi suspensa. E aí foi exatamente na segunda-feira que chegou a notícia que adeus. Vai fechar, a unidade vai fechar, segura aí. E o caminhão que estava agendado para terça-feira, chegou na segunda-feira, a gente ficou sabendo que não ia rolar. E senti aquele meme do John Travolta, sabe assim? Mas, né? E aí, fechou a universidade com as nossas coisas lá dentro, né? O andaime no térreo, os nossos baús lá no 11º andar, que é onde a gente ensaia. Tudo pronto pra ir embora no caminhão. E foi aquela coisa meio... Foi muito apocalipse mesmo. Quando começou, né, a pandemia, as coisas começaram a fechar, foi meio que vrá, assim, né? Tipo, fechou como se tivesse realmente caído, sei lá, uma bomba atômica, e as coisas paralisaram no meio, assim, sabe? Teria eu a chance de amarrar novamente os fios que foram partidos? Em algum momento dessa história, eu fiz as minhas malas. Repentinamente o mundo parou. Dizendo assim, até parece que tem dia e hora marcada para o romper do tempo. E assim como todas as pessoas, e aí eu não me refiro somente a artistas, grupos, todo mundo, a primeira sensação foi de frustração, porque é óbvio que a gente queria dar continuidade àquilo que a gente já estava pronto para fazer, né? E naquele momento, a sensação de não saber o que aconteceria ou por quanto tempo a quarentena se estenderia, gerou uma série de sensações em todas as pessoas e com a gente não foi diferente. Era muito especial participar do Cenas Centrífugas, e aí eu destaco 2 motivos pelos quais era muito especial para o Coletivo Menelão. Um, porque é um projeto que se propõe a pensar a cena teatral do ABC Paulista, e isso é uma pesquisa do grupo ao longo desses quase 10 anos de existência. É uma pesquisa temática e também uma pesquisa de produção. E um outro motivo é essa ideia de revelar o fazer teatral, quer dizer, mostrar esses bastidores e propor com que isso esteja muito perto do público no momento em que ele visitaria a instalação, visitaria os cenários e um pouco da história dos grupos que participariam do projeto. Então é óbvio que o não acontecimento, né, deixaria a gente certamente frustrados e frustradas. Que bom que vieram. Adeus. Eu, palhaço, fiquei aqui. E com todas as atividades pausadas, a gente vê então a nossa produção, as nossas parcerias, as nossas possibilidades congeladas temporariamente e com muita calma, com muito respiro,
tentando dia a dia compreender como será o próximo tempo, como a gente pode vislumbrar o futuro, como a gente pode conversar sobre o tempo, como nós podemos nos cuidar, como nós podemos permanecer. O que será do teatro nesse momento? E aí, nesse momento, a gente não sabe o que fazer com o teatro. E quando surge, né, essa possibilidade de espetáculos digitais, espetáculos através de videoconferência, a gente se depara com a grande pergunta, né? Que eu acho que foi a grande pergunta do teatro nesse momento. O teatro digital, ele é teatro? O teatro online, a gente pode usar esse nome teatro online? É teatro ainda? E as respostas para essa pergunta foram muitas ao longo desses tantos meses. Quer dizer, agora a gente está em dezembro, né? Foram muitos meses, de março a dezembro. E as nossas respostas, né, as nossas reações foram mudando. Desde o isso não é teatro até essa é a única forma que a gente tem para continuar produzindo, para continuar dizendo aquilo que a gente se propõe a dizer com os nossos espetáculos. E talvez isso seja necessário e talvez seja mais importante, continuar dizendo aquilo que a gente precisa dizer. Bom, passados uns dias, aí veio realmente a confirmação da suspensão do Cenas Centrífugas, mas para esse ano aqui, 2020, nós teremos que apresentar algo, né? Algum espetáculo, isso para os 3 grupos, e também fazer o ateliê no NED. Entre tantas possibilidades que surgem, em dado momento, já com a gente tentando compreender o que é esse movimento de criar, mesmo que à distância, desse teatro digital que surge, que se dá, dessa investigação das plataformas digitais, nós somos convidados, então, para realizar uma edição paralela do Cenas Centrífugas. É então que surge o Cenas Centrífugas Entre Ato. E é junto com essa edição paralela e realizada totalmente digital que nos surge a possibilidade de realizar um experimento, uma experiência a partir do nosso material de A Cigana, o Palhaço e o Astronauta. O espetáculo que estrearia, então, na programação do Cenas Centrífugas 2, lá no Sesc Santo André. A gente já vinha conversando sobre a nossa relação com o tempo e com a temática do espetáculo, que aborda diversas formas de despedir-se. Fala sobre despedidas. E dentro dessa perspectiva, o grupo já tinha vontade de investigar a dramaturgia, de investigar, experimentar essas possibilidades entre as plataformas digitais. Sobretudo com a questão da itinerância, que é algo primordial para que o espetáculo aconteça. Então, tudo que foi planejado para que acontecesse em itinerância entre os cenários, lá no Cenas Centrífugas, lá no espaço de eventos do Sesc Santo André, neste momento seria então simulado dentro de plataformas digitais. E fora isso, da gente não parar em um momento de trabalhar no processo, cada um também tem a sua vida pessoal, né? E o quanto isso mexe, né, com o psicológico da gente, né? Você tem aí um vírus mortal espalhado por aí, você não sabe onde ele tá, pode estar em qualquer lugar. Isso te abala muito, né? Como você consegue manter uma estrutura mental mesmo para você continuar criando, continuar produzindo artisticamente, né? Isso é muito, muito difícil. Acho que foi uma coisa muito difícil, assim, nesse tempo de pandemia. Como eu continuo criando, como eu continuo produzindo, fazendo arte, tendo que pensar, como que eu vou ter grana para pagar o meu aluguel, como que eu vou ter grana para mês que vem comprar comida. E junto com isso você vendo amigos seus, artistas, amigos, amigas, passando por situações parecidas com a sua ou até pior. É preciso respeitar o tempo do outro e o seu próprio. Quando estamos em uma festa nos divertindo, o tempo corre. Quando estamos na fila do banco, o tempo se arrasta. O tempo é o mesmo o tempo todo.
Somos nós que temos a ilusão de que ele é mutável. Somos nós que queremos ter o controle da nossa vida, o controle do tempo, o controle de tudo. Mas, na verdade, não temos o controle de nada. Quando é para acontecer, já era, já foi, passou. Em um piscar de olhos, tudo ou nada acontece. A gente fala sobre despedidas, sobre partidas. E nesse momento, isso se faz muito presente quase que todos os dias das nossas vidas. A gente está vendo um mundo que está indo embora, um mundo que precisa rever uma série de padrões, de estruturas, de conceitos antigos. E as despedidas são urgentes, necessárias, doloridas algumas. Enfim, são uma série de reflexões que podem ser feitas a partir desse tema e por esse motivo a gente escolhe esse espetáculo. A gente optou então por fazer a Cigano Palhaço Astronauta, porque era um espetáculo que a gente fez uma pré-estreia em fevereiro. E também porque é o espetáculo assim, mais viável dos três que nós iríamos apresentar, do Treinalhaço, do Põe Circo, era o mais viável para a gente apresentar online, né? E se resolver entre nós três. Então foi esse o acordo, nós faríamos 2 apresentações online. E aí a partir do momento que a gente optou por fazer esse espetáculo, beleza, como faremos? A ideia vai ganhando corpo, as adaptações vão acontecendo, novos contatos, novas formas de produzir, novas discussões estéticas, novos tempos, novos questionamentos. A cigana, o palhaço e o astronauta, então, passa a ser uma experiência cênico-itinerante digital. Um espetáculo sobre despedidas que acontece entre plataformas diversas, WhatsApp, Instagram, YouTube. Entre ao vivo, entre telepresença, entre material gravado, quase cinematográfico. Uma maçã, quando passa tempo demais em uma fruteira, ela apodrece. Assim é com a gente. Quando ultrapassamos o tempo que deveríamos estar em algum lugar ou com alguém, cansa, desanima, não faz mais sentido. O Cenas Centrífugas entre ato, então, nos permite investigar como é produzir para o digital. Nós, que somos tão analógicos, que somos do teatro de rua, nos vimos tendo que desvendar essas possibilidades entre links com os nossos celulares, dentro das nossas casas, abrindo parte da nossa intimidade para realizar um encontro itinerante entre plataformas, digital e afetuoso. E quando a gente concebeu ele, a gente pensou que esse espetáculo teria que caber em qualquer lugar. É um espetáculo que iria se adaptar em qualquer lugar. Tanto que a gente fez ele na estrutura da universidade, depois a gente fez a pré-estreia dele dentro de uma casa, né, usando todos os cômodos, sala, garagem, quartos, cozinha, né? A ideia desse espetáculo é que ele se ajeitasse a qualquer lugar, mas assim, nunca tinha passado pela nossa cabeça que a gente teria que adaptar ele para o digital. Ele foi um espetáculo concebido dentro da Universidade Federal do ABC, em Santo André, e o momento de criação dele acontece dentro de um prédio de 11 andares, que é onde a gente desenvolve as nossas atividades, armazena nosso cenário, tudo em parceria com a universidade há pelo menos 4 anos. Nessa construção, algo primordial para o grupo era manter algumas questões que já haviam sido discutidas e decididas para o espetáculo presencial. Primordialmente, que ele fosse uma experiência sobre o tempo e sobre o afeto, que a gente conseguisse se encontrar de alguma forma. E como simular isso entre telas, entre lives, entre materiais diversos espalhados pelas redes? Na verdade, a gente queria fazer o espetáculo todo ao vivo, mas para manter um mínimo de segurança, de estabilidade de conexão, de transmissão, né? O Sesc pediu pra gente ter pelo menos uma maior parte dele gravada. E aí foi aí que a gente
começou a roteirizar algumas cenas para o audiovisual. E aí é onde entra a Berenice Filmes. E aquela ali ao fundo, toda iluminada, é ela mesma, a Berenice, nos esperando. Oi, Berê. E aí pensar nesse vídeo que ele não é totalmente teatro, ele não é totalmente cinema. Como é que a gente consegue fusionar essas duas linguagens, né? A gente fez 2 diárias lá no Sesc Santo André, lá no teatro. A gente fez uma diária também de rua. Por isso, Minha permanência aqui é mutável. dessa vez, eu não vou me despedir. Calma. Licença. Essa é a frase. Vou tatuar. Aquela ali tá só eu, achando que são... Tá saindo um outro. Nossa. Estamos aqui 45 do segundo tempo para acabar. Acabamos as gravações plenas. Hoje foi um dia muito produtivo, maravilhoso. O que aconteceu? Denise trupica na escada. Caiu. Mas toda eu gostaria troncha. de dar um depoimento. Eu não fui a única que caiu nessa câmera, não. Me conte, quem mais Eu caiu? fui a que mais se ferrou. Quem mais caiu? Quem mais caiu Não na sei, eu escada? diria que a pessoa que tá atrás da câmera, talvez. A boate que caiu de 4. A boate que outras pessoas caíram com a câmera na mão também. Sim, mas super seguro. Salvei a câmera. Salvou a câmera. Fudeu o joelho, salvou a câmera. A gente não queria fazer a cena, tipo, vamos fazer a cena aqui no teatro, uma que o nosso espetáculo não é, né, de palco, mas a gente não queria fazer a cena em si gravada, né? A gente queria realmente fazer um produto que fosse algo mais poético, né? Um vídeo mais pra linguagem do videoarte mesmo, videoclipe, brincar com cores, com texturas. Já fui vendedor de jornal, já fui assistente social, já fui puta, já fui cafetão, já fui músico, já fui desempregado, já fui desabrigado, já fui desajustado, já fui desmiolado, já fui metalúrgico, já fui menino, já fui menina, já fui artista. Já fui pelo menos 20 pessoas, mas hoje sou apenas 3. Uma cigana, um palhaço e um astronauta. Eu vi todos esses 20 indo embora, passando por mim dizendo adeus. Eu quis seguir, mas eu não tive perna. A gente foi pensando, né, junto com o Paulo, da Berenice, junto com o Pet, que operou a câmera, e é fotógrafo, como montar isso. Mas foi também um trabalho totalmente coletivo também entre a gente, foi uma troca de figurinhas, assim. Eu vejo nos vídeos documentários que é importante registrar a data. 22 de outubro de 2020. Não sei se isso é legal, na real. A gente marca esse problema dos detalhes. Você não tá aparecendo ela lá de boa. Então, fechadinho aqui, né? Perfeito. E aí depois entra a Mica Matos, que fez a trilha sonora sem assistir nada. E deu super certo. Foi uma grande aventura. Olá, eu sou a Mica Matos, eu fiz a trilha do Palhaço, a Cigana e o Astronauta. Ou é a Cigana, Palhaço e o Astronauta? Ou é a Astronauta, Palhaço e a Cigana? Eu que trabalho com o coletivo Benelão e eles me convidam para fazer essa trilha no Cenas Centrífugas.
de uma versão diferente do espetáculo, né? Uma versão até bem desafiadora, porque eu já tinha trabalhado no espetáculo na versão ao vivo, fazia parte da balada, eu discotecava a balada, da cena da balada. E aí eles me convidam para fazer a trilha. E aí eu já tinha assistido o espetáculo quando ele acontece na UFABC. Mas quando ele vai pra 513 já é um outro espetáculo. E que eu não conseguia assistir todas as cenas, vi algumas. E aí quando eles me chamam eu falo, cara, mas como assim? Já é um desafio pensar num espetáculo, indo pro audiovisual. Como é que é fazer trilha disso, assim? Porque eu tinha assistido algumas cenas e outras não. E eles me entregam um texto e aí a Denise vem e fala, tem umas referências que os atores compartilharam, que o Rafa compartilhou, que a Carol compartilhou. Eu fico, cara, e aí? Como é que é isso? Como é produzir algo sem assistir? Assim, a cabeça deu um twin, falou, nossa, pane no sistema. Mas bora lá, bora produzir, vai. Vai, liga uma chavinha e vai. Então, também muito, claro que isso também é muito atrelado à liberdade que os atores me dão. Né? A gente já se conhecia, a gente tinha trabalhado juntos em outros espetáculos. E aí quando vem esse convite, é gostoso, porque é isso, eu tô trabalhando com amigos, mas não alivia a tensão de produzir algo, né? Da crítica, ou enfim, de conciliar, de bater, né? Como é que é isso? Bora trabalhar com texturas, me pautei muito com texturas, porque eu acho que assim, a gente tem 3 personagens, acho que seria legal esses 3 personagens terem texturas, né? Talvez eles pudessem ter outras coisas, mas pensando no start de trabalho, eu falei, timbres, né? Que coisas eu vou usar? Talvez no Astronauta usar uma coisa um pouco mais mecânica, com timbres, com efeitos. Da Cigana tem um pouco trazer o timbre do violão, que no Palhaço também tem, mas tem de uma forma um pouco mais lúdica. Enfim, fui trabalhando com texturas, mas também super insegura, assim, de olhar e falar, cara, mas e aí? Como é que é? Será que vai rolar? Aí eu falei, bora gravar, né? E pensando que é isso, a gente tá em casa, a produção era tudo em casa, então assim, sei lá, queria trabalhar com tais materiais, mas, pô, é isso, o que eu tenho em casa? Eu tenho cordas, eu tenho um software de computador, que também dá uma pane no meio desse processo no computador, aí eu tenho que trocar de computador, e tem o prazo chegando, dá uma loucura. Então rola aí umas madrugadas adentro, assim, produzindo, gravando, coitados dos meus vizinhos, né? E a busca de timbres, de sons, né? Que rola um super match, que aí eu falo assim, cara, produzir. E aí, como é que vai ser? Eu mando pra Carol, a Carol fala, pera, eu vou dar um jeito aqui, vou encaixar aqui. E aí, quando eu fui mixar, que os vídeos estavam prontos, eu fui mixar, pegar as trilhas e colocar no vídeo, super casou. Nossa, e era assim uma preocupação da Mika. Ela falou, eu tava muito preocupada. E eu falei, realmente, imagina como você faz uma trilha no escuro, né? Comendo uma trilha no escuro, sem saber que trilha você tá criando pra que vídeo, né? E super encaixou, assim, deu super certo. E eu super insegura. Eu falei, Carol, se não tiver bom, taca fogo nisso aí, sei lá, faça outra coisa, ou enfim, taca fogo, pega da internet, qualquer parada. E aí ela vira e fala, tá rolando, tô fazendo aqui os cortes, mas assim, super sensível de olhar isso, de encaixar, um cuidado muito massa que a Carol teve, que aliás foi uma delícia ter esse partilhamento de trabalhos. Eu e a Carol, a gente já tinha trabalhado em outros espetáculos, mas não nessa relação do audiovisual, que foi bem gostosa, foi bem carinhosa. Então rola um desafio, uma insegurança, um friozinho na barriga, mas também rola um puta prazer de ver isso em cena, né? No sentido de ver isso visualmente. Falar, caraca, isso aqui ficou muito massa, isso aqui ficou muito bom. Dá um tesãozinho, assim, de olhar e falar, ficou bom demais. Acho que foi um desafio, mas foi muito gostoso. Eu agradeço muito ao Coletivo Meleão por este convite, essa oportunidade e toda a paciência que eles tiveram. E é isso aí, gente. Valeu! Tipo isso. Acho que abaixa só mais um pouquinho. Balada em tempos pandêmicos. Não, aquele outro. Ensaios em tempos pandêmicos. Gente, posiciona nesse foco de luz e vai lá passar. Organizado. E aí, o que você achou? Se mexer mais, o que acontece?
estraga. Mais o que Mais já do que já tá estragado. Exatamente, como diz o Beto Boto. Esse é o momento que a gente passa batom e descobre que a gente tem que usar máscara. E o Nicolas também, que fez a luz pra gente da parte ao vivo, né? Como é fazer uma iluminação, como é afinar a luz. Como é afinar a luz, ele estando longe, né, da casa dele. Então a gente fazia chamadas individuais com ele ajustando a luz. A gente mandou pra ele o que a gente tinha em casa, quais são as luzes que a gente tinha, e com isso ele foi montando. Então a gente ligava, põe pra cima, aí se você virar, e não sei o que, foi bem assim. E aí dá diferença de câmera, né? Nossa, é uma loucura isso, né? Dá diferença de enquadramento, depende de que aplicativo você usa pra ligar a câmera. Para a iluminação, como iluminador, eu sinto que foi um grande desafio a parte técnica do trabalho. Porque se eu tô numa sala de ensaio, se eu tô num teatro, se eu tô... Enfim, se eu tô presente e eu tenho a possibilidade de movimentar o equipamento de luz ou alterar a luz eu mesmo, é um trabalho mais direto, né? É um trabalho mais simples, é um trabalho onde eu vislumbre, né? Visualize um resultado com a luz, uma qualidade de luz, e eu mesmo vá lá e altere o equipamento do jeito que eu acho necessário para que ele tenha essa qualidade de luz. Quando você está no trabalho remoto, você precisa explicar para alguém isso, você precisa explicar para alguém o que essa pessoa tem que fazer. E tem coisas que são um pouco subjetivas na luz, tem coisas que são um pouco subjetivas do que você quer na luz. E explicar para alguém e tentar chegar com uma pessoa num resultado não é tão simples, principalmente quando você está trabalhando com atores que não são da técnica. Brinco, né? A gente faz teatro de rua, nem luz a gente usa, eu nem sei, eu acho que eu não sei nem ficar embaixo de um refletor, mas o teatro... Não que isso seja impossível, não que isso seja ruim, pelo contrário, foi muito interessante, foi muito legal fazer esse tipo de trabalho com o Menelão. O trabalho original, quando a gente ia fazer no Sesc ainda, quando não havia acontecido, né, a pandemia, também teria seus desafios. Ele foi completamente mudado, ele foi, né, houve muitas alterações, mas eu acho que por mais desafiador que tenha sido, eu fico muito feliz com o resultado final e acho que não poderia ter sido melhor, sabe? Essa possibilidade do teatro remoto, eu acho que ela traz pra gente uma percepção de troca, uma percepção de funções específicas de cada área, que é muito interessante também pro teatro, sabe? Para que a gente consiga se unir também. Não vai substituir o teatro presencial, claro, é um outro jeito de se pensar teatro, é um outro jeito de se trabalhar. Tem seus desafios, mas foi muito interessante mesmo assim. Já projetando o espetáculo em circulação por outros espaços, a gente cria cenas que conseguem dialogar com diferentes lugares a partir da própria dramaturgia. O espetáculo ele é itinerante, o espetáculo presencial. E quando a gente traz para adaptação online, essa é uma característica que precisa se manter. A itinerância tem a ver com a própria dramaturgia. A gente parte dos espaços aonde uma cena acontece. A cena acontece em um determinado local e a gente precisa se despedir dele para partir para a próxima cena. Então tudo isso está amarrado à dramaturgia de alguma forma. E quando a gente traz pro meio digital, a gente pensa que essa itinerância é fundamental ainda. Então a gente olha para essas plataformas digitais que a gente já conhece tão bem, como o YouTube, Instagram, WhatsApp, coisas que se tornaram plataformas que se tornaram parte do nosso cotidiano de uma maneira ainda mais intensa nesse período de pandemia. E a gente pensa em como distribuir as cenas do espetáculo presencial nessas plataformas. E também qual é a melhor forma de conduzir o público nessa itinerância digital.
Um outro aspecto também que foi muito importante nessa adaptação é a característica da interação com o público. Então a gente pensa em um formato no qual a gente consiga mediar e estar de fato um pouquinho que seja perto do público que se dispõe a assistir. Nas suas casas, dentro das possibilidades dos aparelhos que se tem à mão, celular, televisão, computador. Então a gente tenta criar essa aproximação justamente porque isso é muito importante para o desenvolvimento do espetáculo presencial também. Ele é uma experiência presencialmente também, e digital ele também precisava ser uma experiência. A gente imaginou que talvez não seria coerente, talvez, gravar a gente fazendo as cenas num palco. Isso não teria muito a ver com o próprio trabalho. Então, a gente tentou manter dentro dessas estruturas flexíveis que o espetáculo já tem, a coerência com a dramaturgia e tentamos ser o mais livres possível para criar essas possibilidades e trazer uma experiência que pudesse ser potente, tanto para o nosso trabalho quanto também para o público que assiste. Mas nós temos uma balada para gravar e a gente está aqui discutindo o plano B de como gravar essa balada, não é mesmo? Cadeira de rodas, muleta, dança do saci. Vamos lá, falta pouco! Vai acabar já! Vamos! Se esperneia! Não para! Olha a situação do ser humano. Depois Também de 8 meses em casa, é que a gente não consegue mais fazer pecinha. tanto do Amarelo. Como foi dançar 3 já dias teve o fora? período, né, do Amarelo. 3 minutos sem Inclusive, parar, gente, depois de vamos dar alguma 8 coisa meses pra UFA, parada em naquele casa, projeto foi lá bem do- difícil. Achei que eu ia infartar nos primeiros Vamos. 30 segundos. Mandamos. O que precisava? Tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso. Denise, tá fundo, tá raso. Tá fundo, tá raso. Acidentada! Tá fundo, tá raso. Eu conheci o Coletivo Menelão esse ano, através de um trabalho que realizamos juntos, chamado Laboratório ABC, onde no coletivo que eu faço parte, Contrafluxo, a gente realizou um mapeamento de artistas, agentes sociais, coletivos do território do ABCD-MRR, e dentre eles o Coletivo Menelão. Conversando com eles, foi me passado que eles queriam, que o sonho, né, do coletivo era transmitir, fazer o alter ego, né, desses personagens nas fotos dos artistas, né, deles. Para além de só simplesmente colocar uma fotografia deles caracterizados como os personagens, mas entender que esses personagens também são eles. E vendo a peça, é muito interessante porque desde o começo assim, eles me colocam numa situação também de escolher, e toda a peça ela é feita de escolhas, né, como a nossa vida, e a peça me fez muito pensar sobre isso. Então cada escolha faz a gente levar para um caminho, e essas escolhas chegam a uma conclusão, né, que foi o trabalho gráfico que foi apresentado durante esse processo. Eu comecei imprimindo uma foto dos artistas, e essas fotos eu comecei a rabiscar em cima delas. E através do recurso, através do papel manteiga, eu sobrepus as imagens, né, e com uma mesa de luz eu fui desenhando. Então, o primeiro desenho eu trouxe alguns elementos, né, mais complexos do que é o projeto, do que seria essa visualização dessas personas, do palhaço, da cigana e do astronauta, e como que isso se transmitiria, né, através da arte. E aí, através de conversas com o coletivo, a gente foi tentando simplificar e entendendo que escolhas têm que ser feitas, né. No segundo momento, a gente fez um processo de simplificação desse processo, trazendo elementos que trouxessem essa simplicidade, mas que passassem a mensagem do que são cada personagem. O palhaço, com seus elementos visuais característicos, a cigana e o astronauta. Então, os elementos gráficos principais, né, esses que caracterizam esses personagens. E aí, a partir disso, foi um processo de teste, até chegar no processo final, também sempre à mão, e por final, utilizando a caneta nanquim,
de sobrepor, né? Então essas imagens, né? O palhaço, o astronauta e a cigana. E aí, chegando nesse elemento final com uma linha um pouco mais fina, transmitindo um pouco dessa linha que é algo muito efêmero, né? Assim, é um personagem, tá dentro deles, faz parte desse processo, mas que também não é estático. Ele muda, ele transmuta, você faz escolhas. Então foi muito nesse caminho. Então você tem a fotografia do artista e o desenho, né? Então apenas escaneei esse desenho, né? O desenho que está aqui, ele foi escaneado e colocado aqui. Então eu só redimensionei, saturei um pouco a imagem, né? A imagem que eu digo, o desenho. Tentei alinhar as formas, né, do rosto da personagem para que esse personagem assumisse diversas personalidades, não só a da Denise, que no caso o astronauta, mas o astronauta ele fosse eu, fosse você, ou fosse qualquer um, não só o astronauta, mas o palhaço ou a cigana. E aí a capa do programa ela vai transmitir isso, né? Os artistas, as personas artistas e o que são essas identidades da cigana, do palhaço, do astronauta, que elas são assumidas pelo espectador, né, durante a peça. Então, quando você assiste a peça, você faz uma escolha. E é muito interessante que eu acho que a capa do programa ela transmitiu isso de alguma forma. A peça pôde fazer a gente passear por diversos meios, por diversas realidades, sem precisar sair da frente do computador ou do celular. Então, acho que foi muito interessante nesse sentido. É interessante também dizer sobre as relações do trabalho de pesquisa continuada do Coletivo Menelão de Teatro, com a relação com a rua, com os espaços ditos não convencionais e por nós batizados como democráticos, que a gente traz essa relação com o público e com todas as possibilidades que esse universo digital nos oferece. Então, de cenas que dialogam tão diretamente com parte do público que chega para o espetáculo e que dialoga de forma a deixar com que as pessoas escolham os seus caminhos. Uma peça feita de mapas, de rotas, de fugas, uma despedida entre links e que faz com que o espectador seja parte da construção da dramaturgia, da estética, da visão, da política, que traz o seu olhar para a obra. Chegamos então à experiência. Há duas possibilidades de experiência. Uma onde o público agenda o ingresso, recebe uma ligação por WhatsApp e então encontra uma cigana, um palhaço e um astronauta. E outra experiência onde o público chega em uma live do Sesc Santo André, junto com o Coletivo Menelão de Teatro no Instagram e inicia as suas escolhas. As duas experiências passam então a serem propostas de aproximação, de mediação junto ao público e de encontro. E ali, no nosso ponto inicial, no ponto inicial do nosso mapa, a gente começa a nossa viagem em direção a uma despedida. É tão grande a cidade, mas é maior ainda o ser. Apesar de toda essa imensidão de concreto, não cabem na cidade as histórias que nela acontecem. Ela está cheia, abarrotada, quase vencida. E quanta gente deve ter ficado pelo caminho? Talvez eu encontre alguém que ficou, um presente inesperado, um tesouro inusitado. Talvez eu tropece na sorte e volte. A experiência cênico itinerante digital do Coletivo Menelão de Teatro. Então é uma investigação sobre esse momento em que estamos inseridos, inseridas, em que o teatro questiona a presença, em que nós podemos fazer outras parcerias, como a que realizada com a Berenice Filmes, que é parte propositora do material do espetáculo,
como a parceria realizada com a Estúdio e com outras tantas pessoas que cuidaram de tantos outros formatos de produção que foram necessários. Iluminação, design gráfico, toda a parte de provocação, gravação, enfim, muitos novos momentos, muitas outras formas de se aproximar. E por isso, dessa vez, eu não vou me despedir. Poderá ser como em outros tempos. Eu direi rapidamente: adeus! Enquanto a porta grita a minha partida. Ou poderá ser de outra maneira agora. Enquanto a porta correr devagar, eu sairei em silêncio. As portas continuarão se abrindo, mesmo em dias frios. E vai passar correndo. Eu vou passar. O grupo então percebe que esse material, ele é um material que vem sendo construído desde 2018, mas que ele dialoga diretamente com os nossos sentimentos. Então, temos a dizer que essa é uma peça para conversarmos sobre como nós estamos nos sentindo. E quando nós dizemos nós estamos nos sentindo, a gente vê um monte de gente, um monte de ciganas, de palhaços e de astronautas, conversando sobre o dia de hoje. Nós fizemos 2 apresentações, 2 sábados à noite. E foi uma doideira, assim. Muita gente depois vai falar: nossa, vocês são doidos de fazer uma itinerância digital. Falei, foi maluquice, mas rolou. São os bastidores do espetáculo online. Essa é a verdadeira realidade do teatro online. Muitas gambiarras, muita fita crepe por todos os lados. Eu tuitei isso ontem. Eu tô aqui, gente. Digam um oi para entrar no nosso doc. Estou gravando o monitor. Fala um oi. Oiê! Diga um oi. Diga X. Teatro online. Teatro online. Ela faz o teatro dela. É. O bom teatro online é o quê? Você não precisa também decorar o texto. Você pode grudar aqui no guarda-roupa. Fingir que você super decorou. Que horror! Malas, gatos, roupas, enfim, princesa caroço, tudo aqui jogado. E é isso, gente. Essa é a realidade do artista pandêmico. Teve gente que falou: já assisti muita coisa online, muito espetáculo de vários lugares e não tinha visto nenhuma proposta igual vocês fizeram, dessa itinerância entre plataformas. É óbvio que sempre rolam alguns problemas tecnológicos, né, de conexão, ou vídeo que é pra soltar e não solta. A gente fez as apresentações, mas ainda não sei dar um nome pra isso que aconteceu. Eu ainda não consigo chamar de teatro. Pra mim, eu não sei o que é isso. É um teatro, é uma experiência, é uma performance, eu não sei. Eu não consigo chamar de teatro. Pra mim ainda é muito desconfortável. Por mais que eu tenha ficado feliz, rolou, deu certo, as coisas que a gente planejava, tudo se encaixou, os vídeos ficaram incríveis. A gente teve muitos retornos, assim, por exemplo, retorno do tipo, de chegar, de tocar a pessoa. Eu achava que isso não ia ser possível, eu tava muito preocupada com que não chegasse, sabe? Não tocasse ninguém de nenhuma forma, né? Ou que ficasse distante, que pra mim isso aqui, essa tela é algo muito frio, é muito solitário. E o que a gente ouviu de muitas pessoas é que chegou, que emocionou de alguma forma, seja através do texto, da imagem, da música. Alguns disseram que não se sentiram sozinhos, por a gente estar ali o tempo todo
mandando mensagem no WhatsApp, né, no percurso, a gente vai guiando a pessoa, mandando os links, falou que não se sentiu sozinho, sentiu que a gente realmente estava com a pessoa ali, acompanhando, né, junto. É difícil chegar. Então ter esse retorno das pessoas foi muito legal, assim. As sacolinhas levinhas, acho que dá pra pendurar aqui não. Ontem eu tava comendo isso da pendurada aqui, ó. Nossa, pois É vídeo, tá? Tá gravando. vamos deixar pro nosso amigo aqui, ó. Vou fazer uma selfie. É, Qual é o nome dele? Alfredo. Alfredo. Obrigadão. Valeu, cara, você foi um ótimo ator. Cara, É nóis. troca a viseira, viu? Você não trocou até hoje. É, essa roupa aí já tá fedida, Alfredo. Pode ir. Ok. Vamos ter que virar tudo isso aqui. No jeito e seu Paulo Selfie. Mas ó, essa Dolly aqui é perfeita. Olha essa cena que legal. Até sair do quadro. Tchau, Carol, perfeita, atriz maravilhosa. Tchau, Tchau. Pra mim é uma sensação muito de impotência quando dá algum problema técnico. Eu já não sou muito boa com tecnologia, né? Eu sou bem idosa da tecnologia, me atrapalho toda, enfim. Então eu tava muito nervosa porque quando acontece algum problema, sei lá, conexão, a gente teve um problema com o YouTube na segunda apresentação. E, você não consegue resolver. Você fica parado olhando o negócio voltar, sei lá de onde, do espaço sideral, voltar a conexão, voltar o bug do YouTube. Não é algo palpável, algo que quando você tá no teatro, né, quando você tá na rua, no meio do espetáculo, acontece algum BO, você vai lá e consegue resolver. Tecnologicamente, se passar o caminhão aqui na rua, arrancar o fio da internet da minha casa, acabou. Acabou a peça. Não tem o que eu resolvo, não tem como eu resolver. Não tem como eu voltar, né? Deu pau no YouTube, o vídeo não vai rodar. Acabou, amigo. Acabou o seu espetáculo. Então essa instabilidade, eu me sinto muito impotente de não conseguir resolver essas coisas, né? E outra coisa que mexe muito comigo é a falta de acessibilidade. O digital, ele não é acessível. Não é. Mesmo pra gente que tem o privilégio de ter internet, de ter celular, computador, ele não é acessível, né? Não é todo mundo que tem essa habilidade, essa agilidade com aplicativos, internet, né? A minha geração já não nasceu com a cara no celular, né? Eu mesma me atrapalho toda com tecnologia. Então, isso de não ser acessível pra gente que faz teatro de rua, né, que tá ali exposto e o teatro é público, tá ali para todo mundo, para quem quiser vir, chegar, colar. O digital já não tem isso e para mim é angustiante. São duas coisas assim angustiantes para mim. Essa falta de acessibilidade e essa impotência perante as tecnologias. Né? Você é refém, você fica rendido. Eu gosto muito de pensar que o teatro, ele não deixou de existir neste momento. Apesar de ser a arte do encontro, artistas dentro de suas casas fizeram tudo que era possível para que o encontro seguisse acontecendo, para que a gente conseguisse discutir essa possibilidade de experimentar, apesar de ter vindo em um momento onde o mundo passa por muitas perdas, onde muitas pessoas se vão uma nova perspectiva para uma aproximação, para um intercâmbio com o teatro, para realizarmos o nosso trabalho. A gente sente falta do palco, a gente sente falta da produção fervorosa, a gente sente falta do público na rua. Mas seguimos aqui,
realizando e falando sobre os dias em que estamos vivendo. Eu acho que esse é um pouco de A Cigana, o Palhaço e o Astronauta. Passando a pandemia, né, me perguntaram, acho que semana passada perguntaram pra gente, numa aula que a gente estava participando, falando do espetáculo, o que a gente achava da experiência online, se passando tudo isso, se a gente ainda ia querer apresentar, né, o espetáculo online. Aí eu fui bem categórica, eu falei assim, olha, eu espero nunca mais precisar passar por isso. Eu espero nunca mais precisar apresentar espetáculo online. Mas, pelo andar das coisas, eu percebo que acho que é algo que ainda vai levar um tempo. Quando começou essa coisa de vamos produzir as coisas online, eu tava assim, não vou fazer teatro, me recuso. Que é isso? Não sei o que, tava me recusando. Falava, porque aí a gente vai fazer online, e aí eles vão ver que a gente tá se virando no online, e nunca mais a gente vai voltar pros nossos espaços, né? A gente nunca mais vai voltar pra rua, vai voltar pros teatros. É isso que eles querem, que a gente realmente fique em casa, que a gente se vire, né? E, né, acho que não tiro essa total teoria da conspiração, que acho que não é tão conspiração, mas foi passando, a gente passou já faz quase um ano que a gente tá nisso, e foi o jeito que a gente teve que fazer, né, pra gente não, pro grupo, pro coletivo não sumir, o coletivo não desaparecer, pra gente se manter ativo, não só como grupo, mas como artistas. A gente aprende muito, aprendi muita coisa, isso, a gente sempre aprende de uma forma ou outra, né, espero que isso não dure por muito mais tempo. E não vejo a hora de voltar a apresentar presencialmente. Espero muito logo poder aglomerar na casa de alguém para poder apresentar A Cigana, o Palhaço e o Astronauta. E pensando em futuro agora que nós temos um material digital na mão, eu penso que uma vez que o teatro encontra a tecnologia, eles já se encontraram. Nós já temos um trabalho digital e temos um trabalho presencial também. Mesmo quando tudo isso passar, que a gente espera que seja logo, ainda assim nós teremos um trabalho digital nas mãos e teremos a possibilidade de fazer novos trabalhos digitais também. Esse campo se abriu, né? E de alguma forma a nossa atuação também se expande para essa nova linguagem, para esses novos caminhos, e acredito que talvez futuramente a gente possa pesquisar formas de integrar ainda mais a tecnologia no teatro, né? No teatro presencial, né? Talvez as duas formas possam se fundir, caminhar paralelamente, e estarem em repertório, não só para o Coletivo Menelão, mas também para muitos outros artistas e grupos. Acredito que talvez essa seja uma nova possibilidade, completamente inesperada, criada, pensada em um momento de crise, mas que é um caminho, é uma possibilidade. O importante é que a gente não abra mão e não pare de trabalhar com a nossa verdade, com a verdade dos nossos trabalhos, com os discursos que a gente quer trazer para a cena, e, sobretudo, que a gente não deixe de tentar encontrar o público, mesmo nessa distância maluca que tem se tornado tão permanente, né, nesses tempos. Adeus! Eu não escutarei essa palavra quando ela partir de mim. Eu, astronauta, verei lá fora.
daqui. Isso. Olha a música. Agora é a hora que a gente se caga toda. Ok, cortou, adorei. Adorei. Ficou muito legal. Gravando. Vem embora, vem! Calma. Sim. Tá. Faz uma acordando lentamente e depois você vê. O segundo assustado eu gostei. Por isso que eu fiz o Então tá bom. Não é pra puxar? Ah, então tá bom, desculpa. Um bololinho aqui. E próximo. Ficou ótimo. Ficou bem legal. Falsa. Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Opa, vou voltar, porque eu quase caí da cadeira. Faço tudo? Tudo. Ah, porra! Carol! Bezerra! Agora a gente vai ter que voltar. Tem essa amarela? Ok, cortou. Ótimo. Cortou. Ai, porra. Ok, cortou. Perfeito. Próxima cena. Algo mais perigoso do que cruzar a linha amarela na... Caralho, errei. Sorry. Não sei se é possível. Ah, não. Não esquece. Deixa. É porque eu tô na curvinha. Então, corta, Bê. Vamos pegar aquela cena. É preciso respeitar o tempo do outro e o seu próprio. Agora a próxima frase. Teatro. Você veio aqui pra ver teatro, né? Só que eu errei o texto, gente. Caralho. Já tomei café? É. Já. gritar. De boa. Você quer que eu te diga o que eu consigo ler por entre as linhas da sua mão? Vamos entrar.